Olá, irmãos. Graça e paz mais uma vez. Bem-vindos aí ao nosso canal mais uma vez. Bom, eu quero falar aqui, quero falar hoje aqui um pouco sobre como que eu tenho, digamos assim, aproveitado, né, a minha quarentena aqui esses dias. Claro que uma vez ou outra a gente tem que sair para poder fazer alguma compra assim, mas algo rápido, né? Algo rápido. Então a gente só sai mesmo se for extremamente necessário. Mas em outros momentos, é claro, né? Ou a gente está aqui em casa estudando, né? Claro, eu tenho que ficar estudando. Eu não posso fazer, não estou fazendo outra coisa a não ser estudar esses dias, realmente. A gente tem que saber aproveitar esses momentos. Claro que é uma coisa assim forçada, né? Não era algo que nós desejássemos, mas como aconteceu, então nós temos que, é isso que eu estou falando, nós temos que saber como aproveitar esse período. Então o que é que eu estou fazendo? Estou lendo muito, cara. Lendo muito história do cristianismo, né? Esse aqui, História Ilustrada do Cristianismo. Acho que a gente já tem aqui um review aqui no canal desse livro, se eu não estou enganado. Nem eu não lembro se eu já fiz o review dele ou não, mas eu acho que tem. Cara, estudando muito sobre a história da igreja. Esse volume aqui, ele trata da igreja primitiva, né? Mais ali dos primeiros séculos. Então, eu estou ainda ali no começo, já li um pouco sobre a questão dos tempos de Jesus mesmo, né? No período que trata ali da vinda dele, da primeira vinda dele, a plenitude dos tempos, o judaísmo na Palestina, aí depois ele vai falar um pouco aqui sobre a igreja de Jerusalém, né? Essa parte aqui muito interessante, rapaz. Ele falando como era a vida dos primeiros cristãos em Jerusalém. E aqui nesse capítulo também muito interessante, ele vai falar um pouco sobre a missão aos gentios, como que se deu ali. Claro que já está relatado no livro de Atos, mas quando você pega um livro de história, assim, você vai ver alguns detalhes interessantes que muitas vezes a gente lendo a Bíblia passa desapercebido, né, alguns detalhes. E aqui nesses livros que são de história, especificamente, ele vai tratar desses pontos assim, e isso enriquece muito o nosso conhecimento sobre aquele assunto. Ele vai falar sobre os apóstolos, é claro, e também sobre feitos, né? Feitos e também lendas, olha só, lendas sobre os apóstolos, ou seja, histórias deles ainda em vida, assim, aonde eles foram pregar, como eles morreram, assim, os milagres que talvez eles tenham realizado ali, aonde eles pisaram ou evangelizaram. Tem uma história muito, muito interessante aqui, né? Que uma lenda, se ela foi verdade ou não, aí não sei. Mas o livro ele trata dessa história não como verídica, mas uma história que era contada, né? Ou que ainda pode ser contada hoje, sobre sobre Pedro ter, no caso, enviado, parece que 12 missionários, cara, até a Espanha para poder, né, fazer um trabalho lá, um trabalho de evangelização, algo assim. Inclusive, ó, ele traz imagens que assim retratam essas lendas. Então, cara, muito massa. Um livro desse aqui. Então, eu estou aproveitando minha quarentena, é assim, irmão, lendo muito. Eu estou aqui nessa parte aqui onde ele vai falar um pouco já no início da perseguição aos cristãos sob o Império Romano. E eu estou exatamente lendo aqui na parte de onde ele fala de Inácio de Antioquia, que foi um mártir, né, da igreja primitiva ali. E ele fala que exatamente no caminho dele, no caminho para o seu martírio, né? Abre aqui. No caminho para o seu martírio foi quando ele escreveu suas cartas, né? Escreveu 7 cartas. Inclusive, essas cartas dele ainda são lidas hoje e é um documento importantíssimo para nós entendermos a vida dos primeiros cristãos. No volume 2, eu estava lendo também esses dias sobre Lutero, né? Sobre Lutero, a vida de Lutero. A gente tem vários livros que tratam desse assunto, mas aqui ele vai falar da vida de Lutero,
mas tem uma parte que ele vai tratar da teologia de Lutero e também sobre o pensamento de Lutero e a política, né? Vamos dizer assim. E o que ele diz aqui é o seguinte, que teve um certo momento em que Lutero ele chamou os seus seguidores às armas. Por quê? Porque eles estavam sendo ameaçados, ou seja, os protestantes. Então, não era algo que no caso assim, Lutero queria, mas teve um momento que Lutero teve que recorrer às armas, não teve jeito. E também na revolta, quando diz aqui, quando diversos grupos e movimentos, como os camponeses rebeldes e os anabatistas, pareciam-lhe subversivos, não vacilou em afirmar que as autoridades civis tinham o dever de esmagá-los. Olha, olha, olha o seu Lutero aí, chamando as armas. Então, são vacilações, como diz aqui o próprio texto, né? Vacilações de Lutero, né? Que essa obra vai tratar muito bem, cara. Então, além desse livro aqui, né? Desse box, claro que a gente tem lido também outras coisas. Depois eu vou fazer outros vídeos também sobre outras literaturas que eu tenho lido muito esses dias, ok? Então, Deus abençoe. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário sobre essa obra, e se você conhece ou não, ou se o que você tem feito também nesses dias, ok? Deixa o seu like, comente, compartilhe e nos ajude a crescer. Deus abençoe sua vida.